Olá, naves queridas! Finalmente chegou o momento da gente falar sobre essa energia poderosa que é do mês 8. O mês de agosto fica com todas as questões ligadas a poder, transformação, concretização, realização. É o seu poder pessoal, o seu poder material, mas também as questões ligadas à alma. Nesse mês a gente tem 3 portais super poderosos que acontecem nos dias 8 de agosto, essa dobradinha em lua crescente. Então vai ser um grande portal de concretização. Depois a gente tem no dia 17 de agosto, 17 com toda essa tônica ligada a essa realização pela esperança, pela estrela, por sua plenitude, em lua cheia. Então a gente tem essa tônica plena, super poderosa. E no dia 26 de agosto, aconteceu no portal em lua minguante. Do que você precisa se desapegar, o que você precisa deixar ir, quais crenças, quais conceitos, tudo isso a gente vai falar agora nesse vídeo. Vem comigo? Eu sou Vanessa Vidal, numeróloga, e te acompanho a entrar nessa nave do número 8. Gente, esse número 8, ele realmente trata sobre questões de intensidade, de profundidade, de inteligência emocional. Ele fala sobre questões práticas, físicas, questões ligadas a essa materialização no mundo da matéria. Tudo que a gente considera como colheita, como efeito, como justiça. A gente fala quando a gente traduz para a parte simbólica desse número 8, duas formas que a gente tem como analisar isso. Quando a gente vê o número 8, o que a gente percebe desse número 8? A gente percebe aí uma flexibilidade. A gente percebe essa união de 3 pontos de forma verticalizada. Dentro da simbologia do ocultismo, a gente pode considerar essas 3 formas, verticais, ligadas também aos nossos 3 corpos, de uma forma muito resumida. As questões ligadas ao corpo, as questões ligadas à nossa parte emocional e as questões ligadas também à nossa parte espiritual. Quando a gente olha por esse lado horizontal, a horizontalização aqui na matéria, a gente pode considerar isso também de uma forma o símbolo do infinito, mas também todas as questões que a gente pode olhar a vida dentro dessa manifestação trina em relação aos ciclos de vida, a tudo que a gente se propõe e deseja iniciar, o início, o meio e o fim. A gente trata aí de síntese das questões do mundo da matéria, mas também das questões do mundo espiritual. Por isso essa balança deve e acontece, tem que acontecer de forma justa, imparcial. Várias reflexões a gente pode levar sobre esse número 8. Vários arquétipos, vários símbolos. A vida ela é feita de símbolos. E olhar para esse lado simbólico sempre vai nos levar a refletir, a nos aprofundar nessa parte abstrata. Mas qual é o intuito? De como a gente aplica isso na matéria. Como a gente aplica isso no nosso dia a dia. O que a gente pode falar sobre esse nome ligado a esse 8 é que dentro desse símbolo do 8, desse mês de agosto, por isso que eu estou trazendo a tônica desse número 8 para cá, de questões ligadas à sua profundidade e poder de transformação. Eu sou numeróloga, vou sempre focar no número como base, mas eu não tenho como deixar de associar e buscar justamente essa síntese. Porque é aí que eu vejo as grandes conexões, a consciência. E, com isso, o empoderamento para a nossa transformação. O 8, quando a gente olha na numerologia,
ele vai falar muito de realização. É o número da colheita. Tudo aquilo que a gente começou plantando, a causa, lá no primeiro mês do ano, vamos colocar assim, se a gente for resumir isso, somente aos 12 meses do ano. Dentro desses 12, como que a gente pode encontrar e associar esse 8? Então a gente lá no mês de janeiro foi o início do nosso ano, a gente está com toda aquela força, aquela garra, a criatividade, a gente está com o fogo, com a chama de ação, de iniciativa, de plantar as nossas sementes, de iniciar um novo ano, né? Esse sol brilhando para os nossos inícios. Depois a gente vai para o número 2, para esse mês ligado, né, ao número 2, a casa de touro. E isso eu falo, quando eu falo casa, gente, eu falo onde é o domicílio, onde é aquela casa dentro da numerologia, tá? Não ligado aos signos que vão estar vigentes nesses 12 meses, porque eles não acontecem de forma, né, padronizada. Então, quando a gente tem o número 2, se o 1 você planta suas sementes, o 2 você aterra, você cria raízes, você permite o receber das suas emoções na terra. Você permite trabalhar suas posses, seus valores, a casa material, mas tudo aquilo que você se permite o receber, a escuta, criar raízes, maturar essa semente. Então exige a paciência necessária, a sabedoria necessária, a intuição, o tato, a conciliação, a união. A raiz ela vai buscando absorver os nutrientes para poder levar e criar, né, as bases, as raízes necessárias para você ter um bom tronco, né, para você fincar as suas raízes. Quando você passa para o número 3, já é o fruto, é aquilo que vai crescer, né, aquele fruto que se permitiu esse germinar, vindo aí dessas raízes. Não um fruto, ele será fruto quando ele crescer. Ele será quando ele for colhido. Mas ali ele é um brotinho. É algo que vai crescer. É o princípio dessa germinação. É o filho, é a criança. É a alegria, é a esperança, é o fermentinho para esse crescimento, que acontece no mês 3 de março. No mês 4, a gente tem ali uma coisa ligada a planejamento, a bases, a estruturas, determinação, obstinação, organização, mas também a casa de câncer que tanta gente falou. E não à toa, a gente fala dos 4 elementos. 4 como câncer, como esse caranguejinho com carapaça tão dura, fala sobre segurança, também emocional. Ele fala sobre segurança física, sendo provedor, sendo um símbolo muito ligado ao trabalho, à força de vontade, à honestidade, à retidão. A ordem, é aquele que coloca a ordem no caos. Mas qual será esse caos que a gente está falando? A organização externa é o reflexo da nossa organização interna, das nossas emoções. Guardem isso. Mas é a união dos 4 elementos, tá? Quando a gente vai para o mês 5, ele fala sobre quebra de paradigmas, de crenças limitantes que podem ter sido cristalizadas até num 4. Porque o 4, ele é o grande guardião das memórias, assim é câncer. E ele tenta organizar essas memórias, tenta criar um padrão para a sua expansão. E assim o 4 é Júpiter, o benevolente, o grande senhor da matéria. É Zeus. E quando a gente fala do número 5, é uma tônica ligada à casa 5 na astrologia, que é de Leão. É aquele que tem ousadia, coragem, que dá sua cara à tapa e vai buscar sua libertação. Vai buscar voar, vai buscar ter ousadia, perspicácia, estratégica. E aí, quando você vai para o 5, você consegue trabalhar essas crenças limitantes de uma forma que faz com que ele seja ali um botão. É algo que está rompendo aquela estrutura tão operacional que foi o 4, dentro dessa analogia da plantação, sabe? Então o 5 é de libertação, o botão é quem rompe, é quem ganha mundo, quem quer viajar, quem quer curtir os altos e baixos da vida, mas de forma o quê? De fazer a sua alquimia interna, mas com muito fogo, com muita inteligência,
racionalidade, estratégia, perspicácia. Muito bom para vendas, mas imprevistos também acontecem sempre nessas crises, nesses altos e baixos necessários para sair da zona de conforto. Quando a gente vai para o 6, é uma busca de equilíbrio, de harmonização, de olhar o belo, se atentar aos detalhes da vida. E só assim a gente consegue visualizar a beleza, mesmo que seja das nossas cicatrizes. Fala de bem-estar, fala de uma tônica, o 6 é virginiano. Essa organização, esses detalhes, a busca da rotina, da saúde do dia a dia, mas ao mesmo tempo o amor, a carta dos enamorados. Fala de afeto, fala de florescer. Então, se o 5 é o botão, o 6 vai ser esse momento de nutrição que começa interno, para você conseguir florescer de dentro para fora. E aí ser essa questão ligada à rosa, à natureza, ao belo. É a segunda tônica da arte, que começa lá no 3, com aquele brotinho, com aquela criança. Só que no 3 é uma arte mais espontânea, criativa, sem filtro. E o 6 já é uma arte mais refinada. É aquela que faz as podas, sabe? As arestas. E permite com que você viva os afetos, os laços. O 5 rompe estruturas. O 6 tenta organizar e trazer para a sua barriguinha, para o seu embrião, o nutrir, o amor, os laços, os afetos, né? No caso do 7, a gente vai ter uma tônica muito mais voltada para capacitação, especialização, a fé, a espiritualidade, tudo aquilo que eu falei no vídeo passado, de você rever, de você reavaliar, de você contemplar e de você buscar, sim, olhar para dentro de si. É um momento muito voltado para si, quem sou eu, de questionar, reavaliar e fazer toda a preparação para o seu carro avançar na sua evolução. É o seu direcionamento evolutivo, é essa união do 3 mais o 4, da manifestação trina sobre esse mundo material. Então até o 7, gente, a gente passou por todas essas questões ligadas à nossa evolução, principalmente ligada à nossa parte espiritual. Mas claro, colocando, assim como o 7 fala, em prática. A gente está aqui vivenciando o mundo material. Quando chega o número 8, é o nosso momento de transformação. O 8 é a casa que mexe com sexo, poder, morte e transformação. O 8 na astrologia é a porta para a transformação. Ele fala sobre questões físicas, sim. No 7 é um fruto que precisa amadurecer e por isso a gente contempla a nossa criação, é esse fruto, mas vê o seu potencial evolutivo de amadurecimento e faz as ações necessárias para esse aperfeiçoamento, para essa evolução acontecer nesse fruto. O 8 já é esse fruto realizado. Se você plantou banana, você não tem como colher outra fruta. Você vai colher banana. Mas o que o 8 fala em relação a isso? Ele fala sobre questões emocionais ligadas à nossa realização aqui, na parte externa, das nossas ações, do nosso poder pessoal. Ele fala sobre a energia do dinheiro, ele fala sobre a abundância, ele fala sobre prosperidade. Mas abundância do quê? Do que você se permite realizar, do que você se permite transformar. Ele fala sobre questões emocionais também. Quando a gente olha o 4, ele já fala sobre os 4 elementos. Quando a gente fala do 8, a gente até brinca, né? É o 4 que deu certo. É um 4 que sai da energia operacional e vai para a energia de realização, de sucesso. Mas sucesso por merecimento, por mérito. O 8, ele participa de todas essas etapas, início, meio e fim. Causa e efeito. E quando a gente olha esse 8, por isso que é tanto ligado a esse número, que no tarô até tem uma certa divisão de opiniões e também de como a gente se relaciona com o número 8 com o número 11.
Porque para muitos tarólogos, o 8 é a carta da justiça, mas também para outros tarólogos o 11, que é a carta da justiça. E realmente são coisas muito parecidas, viu? O 8, eu vou até pegar para mostrar para vocês. Eu vou considerar essa, é a que eu acredito hoje. É o que mais faz sentido para mim hoje. Dessa energia espiritual e justa. A gente tem como domicílio na astrologia da casa 8 é a casa de Escorpião, que fala também sobre essas questões de profundidades emocionais. E a gente considera muito a emoção, gente, como estados da alma. Dentro desses 3 corpos, físico, material, que vai falar sobre a nossa praticidade, o visível, o concreto. Mas a gente também fala dessa questão ligada à alma, às emoções. E depois, mais sutil, a nossa parte espiritual. Dentro desses 3 corpos, a gente tem aqui a espada, e a gente tem a espada como cortes, como decisão, como nosso poder também ligado à decisão das nossas questões, do que se refere a gente e ao outro, o que se refere à causa e ao efeito, o que se refere à inteligência, com um lado todo racional e seletivo, aquilo que faz cortes, para também a nossa parte ligado ao nosso ser mais emocional. Essa divisão de razão e emoção, a gente tem que saber dosar nessa balança. Eu e o outro, o bom ou o justo, o passado, a causa, e o presente ou o futuro, se a gente considerar o efeito. E quem tomou a ação? É cada um. E quem julgará essa ação? Por mais complexo que isso possa parecer, também é a consciência individual. As leis aqui na Terra são regidas pelo homem. E aí a gente fala de 4 poderes, né? Então, se a gente lembra que o 4 lá era aquela questão dos 4 elementos, daquela organização das 4 estações, o 8 é como se fosse aquele 4 mais potencializado ainda, é 2 vezes o número 4. Então, é como se tratasse, inclusive, dessas dualidades, essa dobradinha, né? Esse múltiplo relacionado a essas dualidades. Quando a gente olha para a carta da justiça, ela não está sentada num trono confortável, é um trono reto, na mesma retidão que tinha o imperador, que estava anteriormente sentado sobre o cubo da matéria. Só que agora, diferente do imperador, essa carta 8, ela trata dessa justiça divina e, ao mesmo tempo, a nossa consciência como principal julgadora. Muitas das vezes, quando a gente olha esse número 8, a gente fala sobre o número da lei, da causa e do efeito, o número do karma, e a gente olha esse karma como punitivo. Na verdade, é uma balança, é uma compensação, é como se fosse um bumerangue, né? Aquilo que a gente causa, a gente colherá o efeito. E disso é a lei. E isso não é injusto, é apenas uma reação à nossa ação. Só que, ao mesmo tempo, esse número 8 vem nos falar sobre essa flexibilidade. Se a gente olha como se fosse um grande núcleo de poder, um buraco negro de criação, de transformação, de origem desse caos, de origem das nossas galáxias, e todos nós somos universos em nós. Nós somos esses grandes oceanos de profundidade emocional, mas que também se materializam. Quando a gente olha para a água, que é o elemento ligado
a astrologia, aí a gente faz uma separação. A água tanto rege, né, Câncer, que seria a casa domiciliar, a quarta casa, o número 4 na astrologia, como seria de Escorpião e como será em Peixes, a última casa. Né? Só que agora aqui no elemento de Escorpião, a gente fala sobre a questão dessa inteligência, dessa estratégia, desse poder de corte, de decisão. A gente fala sobre esse poder que tem executivo, legislativo, mas ao mesmo tempo o que você permite transformar na sua vida. E aí a gente olha para esse grande campo que cria uma flexibilidade. O 8 não cria um nó. O que está ali no meio é a síntese. É aquilo que tem que ter uma conciliação desses dois lados. Tem que ter um equilíbrio. Esse 8 vai falar daquilo que você deseja realizar. Desejo está muito ligado a Escorpião. Muitas das vezes quando a gente pergunta para uma pessoa, e isso acontece muito nos meus atendimentos, na hora que eu falo que ela vai entrar num mês pessoal 8, e aí você só consegue saber o seu mês pessoal quando a gente faz o cálculo, né? Porque universalmente essa energia do 8 do mês está para todo mundo, né? Mas cada um terá um número que vai estar ali regendo durante boa parte desse mês universal 8 para todo mundo, como a sua energia pessoal. No meu caso, esse ano, eu também estou no meu mês pessoal 8, então eu estou sentindo isso muito mais profundamente, né? E o que acontece com esse número 8 na hora que a gente fala sobre essas questões de realização de poder gerencial que a pessoa tem? A pessoa às vezes não sabe o que ela deseja, ela não sabe. Quais são os seus desejos? O que você quer realizar? Porque a sua realização, o 8, a gente fala muito isso, é uma grande energia de realização, de concretização, mas por mérito, onde você participa de todo esse processo. Desejo, estratégia, ações realizadoras. Então, se você gosta de banana, mas você não quer mais colher banana, tá tudo certo. O pensamento estratégico do 8 e gerencial, executivo desse 8 é: como eu vou colher morango? Quem eu contrato? Qual o melhor terreno? Qual é a melhor época? Quanto eu vou precisar investir? Qual é o tempo para isso me dar um retorno? Com quem eu posso contar? O que eu posso contribuir? O que eu vou buscar fora? O que eu já tenho dentro? E ele deseja e parte para a ação, com estratégia, determinação, obstinação, foco, perseverança. E impossível, por mais que tenham outros arquétipos ligados ao número 8, impossível não lembrar do grande dono da casa 8, que é Escorpião. O Escorpião, ele tem um grande potencial de ver estrategicamente, de focar, de ser resiliente e aprender com, aí sim, o animal complementar, ligado a esse arquétipo complementar de Escorpião, que vai ser a sua sombra complementar na astrologia, que é a casa de Touro. É quem aterra essas emoções, essa grande quantidade, né, dos 4 elementos que Escorpião tem, mas dentro de um principal elemento que é inteligência emocional. Quando o Escorpião ele não deseja, isso causa para ele uma grande queda do seu poder pessoal. Poder pessoal está ligado ao poder material. Poder material está ligado ao poder pessoal. O poder sexual está ligado a essas questões profundas de união, de conciliação de Escorpião. Está ligado a dores, está ligado a somatizações, está ligado à cura. Uma picada é certeira. O Escorpião, ele só ataca em último caso.
realmente como grande defesa. É quando ele se vê acuado. Enquanto o câncer se esconde dentro da sua carapaça, porque ele sabe que aquilo dali é só um externo, por dentro ele é molinho, ele é frágil. O escorpião também tem o mesmo pensamento. Pensamento que a gente pode falar dentro dos simbolismos, tá, gente? De instintos, mas que leva a ele ser um grande arquétipo. Assim como a gente tem a águia, assim como a gente tem a fênix, a gente tem dentro desse 8 os 4 elementos de uma forma muito forte. A gente tem aí o fogo, a gente tem aí a água, a gente tem aí a terra e a gente tem aí o ar dessa inteligência. Mas quais os que mais predominam? Água e esse aterramento necessário por conta de Touro, que é a sua sombra complementar. E esse fogo que também vem, eu não diria que assim a proporção entre eles, gente, é porque realmente a gente precisa colocar. Mas se a gente for analisar até pelo arquétipo da fênix, que é um ser mitológico, o que a fênix ela vai trabalhando? Essa transmutação. E isso também tem a ver com a tônica ligada ao número 8 de degeneração ou regeneração. E esse é o nosso maior dom, de transformar as nossas ações. Mas para isso a gente também tem que ser generoso. Em tudo aquilo que a gente for ditar conscientemente do que será a nossa lei de causa e efeito. A compensação não tem como fugir, mas muitas das vezes o escorpião ele pica a própria cabeça. Ele trabalha muito fortemente as questões emocionais de autossabotagens, de doenças autoimunes, por não aceitação de quem se é. Quem você é? Quem você deseja se transformar? Quem você quer ser? Samir Abud, que é um cara que eu admiro muitíssimo, ele tem uma frase que ele fala, não sei se essa frase é dele, mas ele cita muito essa frase, que é: muitos estão dispostos a renascer, assim como a fênix, mas poucos estão dispostos a morrer. E esse 8 ele fala sobre essas mortes que acontecem de forma interna. Quando a gente usa o conceito de regeneração ou degeneração, a gente também está falando sobre um conceito celular. O que a gente se apega dentro da nossa ambição de posse, de se agarrar ao poder, e aí a gente tem que lembrar que o trono é reto justamente para você saber o tempo de você se desapegar dele e fazer ali o tempo necessário para você cumprir o seu dever. Só que quando as pessoas chegam ao poder, quando eles têm o grande anel de Gandalf nas mãos, precioso, a maioria pode sucumbir, degenerar. Então o 8, ele vem falar pra gente, tudo aquilo que você desejar, você pode realizar, tendo as ações, esse fogo necessário, paus necessários, para você conseguir concretizar, para ter o ouro. Só que para isso a gente precisa da inteligência, as espadas. E para isso a gente precisa equilibrar as emoções, copas. E aí a gente vive um grande equilíbrio abundante desses 4 naipes. O 8 ele fala: você dirá quem você é quando você tiver esse poder nas suas mãos. E na verdade, o 8 fala de status, ele fala de cobrança e principalmente autocobrança por um alto desempenho. Ele fala de metas, ele fala de planejamento, ele fala de estratégia, ele fala de você ser prático, de você botar a mão na massa, de você realizar, de você gerenciar outras pessoas, de você ter o poder, a autoridade para aquilo, para exercer aquilo e não se apropriar. O 8 ele não ganha dinheiro. Às vezes quando a gente harmoniza o nosso nome, a gente quer, vou morar no apartamento 8,
A gente fala assim, vou atrair essa energia do dinheiro. Não, no 8 você faz as pazes com o dinheiro. Com essa energia do dinheiro como uma energia espiritual abundante, divina, mas que deve ser utilizada de forma justa. Por isso que na hora de colocar os valores, a gente, normalmente os numerólogos colocam sempre a soma do valor que você cobra dando 8 para ser uma bênção de uma troca justa. O que é bom para mim é abençoado e será bom para o outro nessa troca, nesse negócio. O 8 é um número ligado a negócios. É aquilo que você negocia, mas que deve ser de troca justa. Deve ser justo e bom para os dois lados. E aí você se torna abundante. Você não se apega ao preço, mas você valoriza o que você consegue oferecer e o que você consegue receber. E como você vai usufruir desse dinheiro, desse ganho, desse poder pessoal, daquilo que você participou e realizou dentro desse processo. E quando você regenera algo que estava precisando, estava adoentado, trabalhando as suas emoções, aí você tem os ganhos ligados à sua parte externa. Aí você tem a regeneração. E a gente está indo para esse lado da regeneração, gente, em toda a nossa evolução. É a lei. Todos nós vamos evoluir e regenerar. Mas a gente também tem que ser mais generoso com as nossas decisões em relação a gente. Nós somos nossos maiores juízes. Muitas das vezes, quando você tem que compensar um mal feito, e aí a gente fala de karma, a gente fala de vidas passadas, mas vamos nos concentrar nessa vida, nesse ano. Se você causou mal a alguém, você pode se autopunir em relação a isso muito fortemente, sendo o seu próprio juiz. Mas você pode, ao invés disso, você pode olhar esse número e esse poder de decisão como uma forma de como eu posso compensar fazendo melhor e mais a outras pessoas com essa minha mesma dor. Mudar, virar a chave, regenerar. Rumi que falava, que a ferida é o buraco por onde a luz entra em você. Olhar para as suas feridas, olhar para as suas dores. E para isso você tem que dar um grande mergulho nas profundezas do seu próprio oceano. Olhar o que te causa medo. Olhar o que te causa dor. Olhar para o seu passado não como forma de apego, não com a sombra de escorpião ligado à vingança. A vingança é a raiva, é o veneno que você mesmo toma desejando o mal do outro, É provar desse próprio veneno. Mas você pode transformar esse veneno em vacina, em cura. A questão é a dose. E esse 8 fala dessa dose. Fala dessa busca, desse equilíbrio, dessa parte emocional. Mas sem se permitir que não seja fluxo. O fluxo tem que acontecer. Essa grande pista, esse looping tem que acontecer através da fluidez das nossas emoções. E para isso a gente tem que olhar para dentro, sim. O 7 já começa esse processo, mas ainda muito voltado para o lado espiritual. Muito voltado para a capacitação, para a racionalização. A balança começa a pesar nesse 7, que é a tônica de Libra. Mas aqui em Escorpião é o que você decide após essas ponderações. Quem você é quando está em cima, quem você é quando está embaixo. O que você conseguir trabalhar aqui vai dizer um pouco do que você vai vivenciar lá na Roda da Fortuna, lá no mês de outubro. Então vamos olhar um pouquinho para essas questões emocionais e botar em prática. Sabe aquele projeto que você tem guardado na gaveta e que você quer muito realizar? Olha a fundo se realmente faz parte dos seus reais desejos. São seus desejos ou são desejos do outro? 8 é um mês dessas negociações e realização.
Se você não está satisfeito com o que você está plantando desde lá de trás, é um momento de transformação, regeneração. O 8, ele fala de questões de justiça, ele fala de herança, ele fala de dinheiros inesperados, mas ele fala desse poder. O sexo é uma forma também de poder. O sexo é uma forma de morte. Como a gente encara as nossas mortes? O orgasmo é um momento de morte. O 8, esse elemento da água, traz a vida, o renascimento. A cada morte, uma nova vida. A cada fruto realizado, algo fica para trás. As cascas devem ser dispensadas. Quem você era antes deve ser dispensado. Dispensado não como apagar da sua memória, mas como uma honra e olhar como que você se transforma. Como que você pode estar sempre em processo de transformação. Quando a gente olha um oceano, a Calunga grande, né? A gente também olha como um grande cemitério, sim, de questões emocionais, mas quantos tesouros estão no fundo do mar. E também olhamos para o outro cemitério aqui na Terra. São as duas faces dessa balança. Essa união desses 4 elementos é como se você cortasse ao meio e visse essa dualidade. Tá vendo aqui como se fossem amêndoas? Você corta, mas é de um grande círculo esse trono. Sabermos o momento certo de desapegar. Sabermos os momentos certos de nos transformar, de renascer, de morrer, de curar e de sentir a dor. A dor como grande fonte de transformação. Mas sem esquecer do lado da espiritualidade. É a espiritualidade que vai dar o grande equilíbrio entre esse lado físico, material, prático e o lado emocional da alma. Quando a gente fala de dores, as dores físicas são os reflexos dessas dores da alma. E quando uma pessoa também te inspira a você se transformar, uma pessoa pode te tocar fisicamente, você vai reagir de uma forma. Mas quando uma pessoa te toca na alma, quando a sua alma é tocada, você faz a sua transformação. Não por quem te tocou, mas porque aquilo faz sentido para você se transformar numa nova e melhor versão de si. Se sentir plena. Se sentir pleno. A grande plenitude desse universo infinito, que é sempre do início, meio e fim. Renovação. É a energia ligada a Kundalini. A energia ligada a essas duas serpentes que se entrelaçam. Quando a gente olha o grande laço aqui o cordão dessa carta da justiça, são esses laços em forma de 8. Tantos simbolismos, gente, que realmente é muito curto o tempo que eu tenho aqui. Mas o que eu posso dizer para vocês é: aproveitem as questões ligadas à justiça, fazer negócios. É um momento muito bom para compra e venda de imóveis, de bens, mas dívidas também, né? Então, se você contraiu dívidas, é um momento de renegociar, de se mostrar voltado para o pagamento, né? Direcionar a sua energia para você recuperar esse grande poder pessoal, a sua honra, a sua retidão. Momento de ser transparente. As águas falam dessa transparência. Muitas das vezes parecem turvas e vai remexendo isso, mas para quê? Para você conseguir ser cada vez mais transparente. É colocar as cartas na mesa, ter o papo reto, dizer o que você deseja nos momentos do início de relações, contratações, ou quando você for admitido numa empresa, numa entrevista, o que você deseja. E aí, né, o combinado, que não sai caro. É o momento de você reavaliar os seus valores,
O 8 é aquilo assim, é uma energia material, te traz um poder, mas também traz uma cobrança assim. Será que você está agindo de forma a ter realmente o sucesso por mérito? Ou não? Tem coisas ali embaixo do tapete? Tem não esses elos feitos, né, através do respeito, mas através de amarras, através de trocas de favores, né, que vão tirando o seu poder aí de agilidade, vão criando barreiras, vão degenerando. Então, né, as trocas de favores do lado obscuro do poder. Aí você se corrompe, aí você não consegue mais ter liberdade, que é uma tônica ligada a esse 8 também, tá? Cuidado com vingança, cuidado com fundamentalismo, cuidado com manipulação. O 8 com o seu grande poder estratégico e de se atingir, de ter, né, esse senso de autoridade, ele também pode ter uma grande questão ligada a manipular a parte emocional do outro. Sabe? Então, o uso indevido do poder e da manipulação são coisas que levam à degeneração. A vingança é um apego, o fluxo não acontece. Passa a se viver, né, em prol de ataque ao outro, de revidar ao outro, ao invés de usar essa energia, esse grande poder para si. Ou no caso também, como a gente falou da autossabotagem, de picar a própria cabeça, de usar essa energia contra a si, diretamente, né? Então, muito cuidado com o egoísmo, muito cuidado com esse apego ao material. E como que você combate isso, gente? Colocando mais essa parte espiritual, colocando mais essa retidão, essa coerência, essa honestidade, esse planejamento evolutivo acontecer, que vem sendo trabalhada, essa justiça, né? E o oposto de sucesso nessa sombra vai ser realmente o fracasso. Não o fracasso contra o outro, pelo outro, mas um fracasso de si. Fracassar dentro das suas grandes águas. E quando a gente vê para o lado também do bloqueio dessa energia 8, né? A neutralidade dessa energia 8, quando as pessoas ficam enroladas. Mesmo quando as pessoas elas vivem em desordem, vivem em caos. Ser prolixo, não saber o que se quer, querer tudo, não ter um objetivo de realização. Ou não desejar, né, gente? Ou deixar nas mágoas, má água, essa água parada. Então lembra sempre desse fluxo. Lembra desses dragões ligados ao número 8. Da fênix que renasce das próprias cinzas. Mas antes de virar cinza, antes desse fogo queimar e transmutar, ela chora. Ela chora como um transbordo daquilo que ela tem por dentro. Então, um animal ligado ao ar, uma grande energia de fogo, que tem a energia da água e que trabalha também a inteligência, a lealdade e a cura. São essas questões ligadas ao número 8. E eu falo com muito amor, porque eu sou uma aquariana, mas com sol na casa 8. Então, todas essas questões ligadas a fênix, as transformações e renascimentos durante a vida. E morrer é deixar tudo para trás? Não. E assim vem todas as nossas encarnações. Morrer é desapegar daquilo que não nos serve mais e focar naquilo que nos leva à evolução. A cada viagem que a gente faz, mar afora, que é um reflexo do mar adentro, a gente está deixando algo para trás. E tudo vai renascendo e sendo uma melhor versão de nós mesmos. Então, bom mês 8 para vocês. Saibam trabalhar essa imparcialidade de uma forma coerente e mãos à obra, com poder pessoal e poder de realização. Um grande abraço em vocês e deixa aqui o seu like ou comentários. Isso sempre faz a gente produzir e se empoderar cada vez mais, né? Abraço, gente!